que horário você está assistindo? Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, jovens advogados, causídicos, como vão vocês? No episódio de hoje, iremos responder o seguinte questionamento: será que no início da advocacia eu devo ter uma estrutura física ou não? Você já se formou, você já passou na OAB, mas agora você tem essa dúvida: será que eu devo já montar uma sede ou devo esperar um tempo? Pois bem, fica muito mais fácil da gente responder um questionamento quando a gente tem uma premissa. E a nossa premissa aqui é: se eu quero montar um escritório é porque eu desejo ter o quê? Lucro, não é mesmo? Lucro é o objetivo principal. Se uma pessoa quer montar um restaurante, atender bem os clientes, com uma gastronomia diferenciada, ela só vai conseguir fazer isso, que é o desejo dela, se o restaurante dela der lucro. Senão não consegue. Se eu quero ter uma boa oficina mecânica de veículos, com o melhor atendimento possível, não adianta eu prezar pelo melhor se no final não tiver lucro. Então, quando a gente tem uma premissa de base, fica mais fácil de responder. Então, vamos de novo ao questionamento: será que eu devo montar no início uma estrutura física? Pois bem, isso só vai adiantar para mim se isso de alguma forma me levar a ter mais lucro. E como que a gente busca o lucro na advocacia? Primeira coisa que a gente precisa são de clientes. Poxa, então agora ficou mais fácil de tentar responder essa intrincada pergunta se eu devo ter uma estrutura física no começo ou não. Então vamos fazer a pergunta da seguinte forma: será que uma estrutura física no início vai contribuir com o aumento do número de clientes e, consequentemente, me dar mais lucro? Agora nós vamos responder isso. Muito bem, então, pessoal, para responder esse questionamento, se uma estrutura física vai contribuir para o meu lucro e para o aumento do número de meus clientes, nós temos que dividir essa pergunta em outras duas perguntas menores. A primeira, se é essencial ter uma estrutura física no início, e a segunda, se a estrutura física contribui para o aumento do número de clientes. Então vamos lá. A primeiro questionamento, então, se é essencial ter uma estrutura física no início da advocacia. A resposta é não. Pessoal, no início, o mais importante é ter uma carteira de clientes, certo? Imagina o seguinte: imagina que você tem uma estrutura bonita, uma estrutura montada num ponto estratégico. O cliente vai lá, ele olha a estrutura, vai achar fantástico. Mas antes de tudo, de algum modo, esse cliente teve que te conhecer, teve que chegar até você. Então é por isso que a estrutura ela é importante, mas ela é sempre um ponto complementar. O que eu posso dizer para você no começo é o seguinte: estrutura é custo. E se você quer lucro, você tem que trabalhar com o menor custo possível. Então no início você vai fazer o quê? Você vai fazer um bom cartão de visitas. Isso, se você puder, invista bem, né? Tem aqueles cartão de papelão, coisa horrível, né? Tem aqueles cartão que é transparente, né? Parece um papel manteiga. Você coloca na frente do sol, ele desmancha na tua frente. Tem aqueles cartão que a tinta fica no bolso. Não faça uma coisa dessa, meu filho. Investe bem num cartão, investe bem numa logo. Contrata uma empresa para fazer uma logo da hora para você. Não vai fazer no Word Art não, meu filho, né? Capricha numa logo, capricha num cartão, num material bonito, porque a sua primeira imagem vai ser do seu cartão, certo? E aí você tem que começar a distribuir esses cartões e se divulgar enquanto advogado. Veja que a primeira impressão vai ser de quem é você enquanto pessoa. Você tem que fazer uma lista de possíveis clientes e ir atrás deles, certo? Veja, é um problema não ter uma estrutura física no começo? De maneira nenhuma. Hoje em dia o mundo é muito corrido, as pessoas estão sempre na correria, para cima e para baixo, carro, sinaleira, buzina, vai, volta, banco, etc, família, amigos, final de semana. Então você pode trazer um diferencial. Se o seu cliente é uma pessoa jurídica, se o seu cliente é uma empresa, você fala assim: oi doutor, eu gostaria de ter uma conversa contigo. Você fala: deixa que eu vou na tua empresa, deixa que eu vou na tua sede. Qual que é o horário bom que eu posso atender você? Ah, doutor, pode vir tal hora? Pronto, resolvido. Se o seu cliente é uma pessoa física, que horas é o teu intervalo? Que horas é o teu cafezinho? Vamos almoçar juntos? Vamos tomar um café juntos? E aí você já atende ele e já faz aquela análise preliminar de documentos, assinatura de contrato e tudo mais, certo? Então existem várias alternativas que você pode utilizar que não vai precisar necessariamente de uma sede. E outra coisa,
Uma estrutura física demanda o quê? Portas abertas, pessoal, não é mesmo? Vai ter que ter uma secretária, vai ter que ter um estagiário, vai ter que ter alguém lá para deixar o negócio aberto. Já imaginou 3 da tarde, você tem que fazer uma diligência, um cara foi preso, tem que ir na delegacia, vai deixar o quê? 3 da tarde, escritório de advocacia fechado. Qual é a imagem que passa? Não passa uma boa imagem, não. Então, assim, não adianta ter uma estrutura física apenas, tem que ter um conjunto de coisas agregadas. Então, no início, o fato de você não ter uma estrutura física te deixa também mais livre. Você tem mais liberdade, você está mais livre, não tem aquela obrigação de estar pelo menos no horário comercial com as portas abertas. E veja, se você souber empregar bem as palavras, pode virar um ponto positivo. Doutor, onde é que é o teu escritório? Eu preciso marcar um horário. Aí você fala, não, deixa que eu vou até onde você estiver. O cara vai falar, nossa, o cara é demais, o cara vem até mim. Só que na verdade que você não tem estrutura. Não tem problema, certo? Lembre-se que no início você tem que ter o menor custo possível com a maior lucratividade possível, beleza? E tem muitas outras opções que você pode utilizar, pessoal. Olha só, primeira opção, tem sempre um advogado, uma pessoa mais velha que está disposta a te ajudar, te prestar um cantinho da sala. Às vezes teu pai, tua mãe, um familiar teu tem um negócio, tem uma sala, tem uma mesa disponível que você pode utilizar para atender. Nós temos os escritórios compartilhados hoje em dia que você pode agendar. Então, pessoal, para que ter um custo desnecessário no começo? Basta você se virar nos 30 e usar essa estratégia que eu te falei, que você vai conseguir se dar muito bem no início, mesmo que não tenha ainda uma estrutura. Então, lembre-se, a estrutura é apenas uma coisa complementar. Existem pontos negativos em você não ter uma sede? É claro que existem, não é mesmo? Talvez o ponto mais negativo seja o seguinte: quando você já tem um escritório e o cliente vem até você, acredite, é mais fácil de fechar um negócio. É como se você tivesse na tua psicologia, na tua estrutura, as coisas funcionam como você quer no teu escritório, você se sente mais familiarizado com o local, mais à vontade e com certeza é mais fácil de fechar negócio sim. Só que, pessoal, não dá para ter tudo a todo tempo, não é mesmo? Lembre-se que você está começando. Então, de todos os pontos que eu falei, talvez esse seja o ponto que a gente consegue realmente relevar, ok? E assim, existe uma série de argumentos que você pode utilizar para que seu cliente não fique meio assim por você não ter uma sede. Antes de mais nada, isso vai ser abordado em outro vídeo, mas eu quero que você desde já tenha uma coisa em mente. O que o seu cliente na advocacia compra? Ele compra a sua credibilidade, ele compra a sua confiança. Se ele tem uma imagem de que você é uma pessoa capaz de resolver os problemas dele, todo o resto é acidental, é circunstancial. Se ele acreditar que você realmente é uma pessoa que pode resolver os problemas dele, o fato de você ter uma estrutura física ou não vai ser determinante. Pessoal, acredite numa coisa que eu vou te falar. Tem muita gente por aí, tá? Que está apostando e que aposta nos jovens, em qualquer profissão, estão dispostos a ajudar, vão compreender perfeitamente que você não tem uma estrutura física. Aliás, muita gente se espelha, lembra de como era no início da profissão e ajuda. É uma questão de você ter um tato e pensar o seguinte: qual é o melhor argumento que funciona com esse meu possível cliente, certo? Então, nós respondemos a primeira pergunta, que é se é essencial ter um escritório de advocacia no início. Já vimos que não. Nope. Segunda pergunta que nós nos propusemos a fazer anteriormente é a seguinte: será que uma estrutura física contribui para o aumento do número de clientes? Pois bem, é fato que uma estrutura bonita e bem organizada contribui para que o cliente acredite no seu trabalho, não é mesmo? Quem não quer ter um escritório bonito, com a portinha de vidro estilo suítes, não é? Aquelas cadeiras de couro grandes, reclináveis, declináveis, não é? Muito bem. Aquele copinho de uísque para você tomar no final do expediente, que coisa gostosa, não é mesmo? Um monte de estagiário ali, você dando ordens, né? Pegue meus ternos, lavanderia e tal. A gente quer ter uma estrutura assim, mas no início não é possível. Então vamos pensar de novo, de maneira bem tranquila, se a estrutura por si só contribui para o aumento do número de clientes. Muito bem. Mesmo esse cliente que vai ver essa estrutura toda que eu acabei de falar, né? Banco de couro, frigobar, portinha de vidro, ele vai ver isso se ele chegar até o seu escritório. E se ele vai chegar até o seu escritório é porque alguém indicou, ou porque alguém falou que o seu serviço é bom, ou porque você foi atrás.
Então, mesmo uma estrutura contribui para melhorar a imagem do advogado, se antes de tudo o cliente, de algum modo, já chegou lá, certo? Então, o que você tem que pensar num primeiro momento? A estrutura é apenas algo complementar, mas não é essencial. Então, você deixa para ter uma estrutura que gerará um custo fixo para você mais para frente, quando você já tiver um capital de giro, quando você já tiver uma possibilidade de investir no escritório. E quanto eu devo gastar? O que eu devo comprar para um escritório? Isso a gente vai abordar num outro vídeo, ok? Que é a estrutura do escritório. Então agora você tem que ter clareza nisso, que o escritório por si só não atrai clientela. Outra coisa que a gente tem muita dúvida é o ponto, né? Será que tem ponto no escritório? Olha, depende muito da área, mas atualmente o ponto ele não é mais determinante. O fato de você montar um escritório na rua principal da sua cidade vai garantir que várias pessoas entrem e fechem contratos com você? A resposta é não, né, pessoal? Por quê? Porque o escritório de advocacia, aliás, a profissão de advogado, ele é muito parecido com o médico. A gente vai pela indicação, a gente vai pela confiança. Se a gente acha que um médico é bom para resolver o nosso problema, não importa muito aonde que é o consultório dele, a gente pega e vai, não é mesmo? E pelo seguinte, o médico resolve os problemas de saúde da pessoa, o advogado resolve os problemas jurídicos da pessoa. É a mesma lógica. Então, pensando nisso, o ponto não é determinante. Isso vai te ajudar até a escolher o ponto da sua primeira sala. Nas áreas mais periféricas, mais afastadas do centro da sua cidade, geralmente o custo é mais baixo e fica mais fácil de você montar a estrutura, ok? A estrutura, o ponto, pode ajudar no aumento do número de clientes em algumas áreas específicas, certo? Por exemplo, previdenciário. Cara, tem um escritório na frente de uma agência do INSS. Ah, maravilha, né? O senhor sai de lá indignado que eu não consegui me aposentar, que eu não consegui me encostar, porque os caras não reconheceram meu tempo de serviço, né? Que eu tava registrado. Isso é um absurdo. Não é só porque não registraram minha carteira. Aí ele sai indignado do INSS e vai no seu escritório que fica na frente. Às vezes o ponto ajuda nesse caso. Ou trabalhista também, né? O cara tem um escritório do lado do sindicato. O cara sai de lá do acordo homologado, não gostou das verbas, não tá adequado, tô indignado, quero que alguém calcule isso aqui pra mim. Pô, tem um escritório do lado do sindicato. Então, algumas áreas é de fato relevante que você tenha, né, o seu escritório perto de alguma coisa, mas na grande maioria das vezes não faz diferença. Vou dar um exemplo aqui na nossa região, aqui no Vale do Itajaí, Santa Catarina. Os advogados comumente escolhem áreas mais afastadas do centro por causa do estacionamento. Então opta-se por dar mais comodidade ao cliente no local mais afastado, porque tem um estacionamento. Isso porque aqui na nossa região, no centro da cidade, é praticamente impossível de estacionar. Então é interessante porque na medida em que muitos dos escritórios aqui crescem, eles saem do centro da cidade. Porque uma vez que o cliente foi conquistado por você, uma vez que o cliente te tem como advogado, eu vou dizer uma coisa para você, pessoal, ele vai aonde você estiver. Uma outra dúvida comum: será que eu tenho que montar um escritório perto do fórum? Fiz uma pesquisa com vários ex-alunos meus e eu vou dizer para vocês, na grande maioria das vezes não traz nenhum acréscimo você montar uma estrutura perto do fórum. Veja, antigamente os advogados tinham um escritório perto do fórum porque tudo era físico. Precisava tirar cópia de uma folha, tinha que ir no fórum. Precisava tirar cópia do processo, tinha que ir no fórum. Aí tirava, batia a cópia e voltava. Aí não precisava pegar o processo em carta, levar para o escritório, analisar e devolver. Então isso era uma coisa que tinha-se perto do escritório do fórum. Hoje em dia não tem mais muita funcionalidade você ter um escritório perto do fórum. Vários colegas que já abriram, escritórios perto do fórum falam a mesma coisa. Às vezes aquela pessoa que sozinha, espontaneamente, vai olhar como é que está o processo dela, não gosta do que ouviu, vai no seu escritório. Ou às vezes um cliente que tem um outro advogado, aí fica insatisfeito e vai querer tirar pitaco com você, sendo que já tem outro advogado. Então às vezes ter uma estrutura perto do fórum acaba atraindo pessoas que não vão contratar os seus serviços, ok? Então quanto a isso é mais tranquilo. Nós sabemos que em algumas comarcas aí da região, em algumas comarcas do Brasil, os processos ainda são físicos. Então existe uma certa relevância em você ter o seu escritório perto do fórum, ok? Mas, por exemplo, em algumas comarcas, como a nossa aqui, Balneário Camboriú, Itajaí, região Santa Catarina, o processo é todo eletrônico, então não precisa mais você ficar perto do fórum para ter acesso aos autos. Então, pessoal, era isso. Nos próximos programas nós vamos ver se vale mais a pena ser sócio, associado, se vale a pena ser advogado empregado, quanto custa para montar um escritório,
como que eu faço para captar clientes, enfim, essas dúvidas que nós temos aí do cotidiano da advocacia. Tá? Eu também quero que você me diga se você concorda ou não comigo, se você tem um escritório perto do fórum, se você tem um escritório perto de algum local, se o ponto foi determinante para você. Se você puder, apresenta aí nos comentários como é que foi a tua primeira experiência na advocacia, como é que foi o teu primeiro ano, se realmente você se deu bem, mesmo sem uma estrutura no começo. Se você acha também que tem algum colega seu que está com essas angústias, essas incertezas, e se eu conseguir responder alguma coisa, marca o teu colega aí nesse vídeo, que em breve a gente terá muito mais coisa. Ok, pessoal? Um abraço, até mais! Tem que começar o vídeo, Matheus. Você falou muito sem emoção, cara.